Então, pessoal, olha a situação da Rede Globo, né? Uma situação bastante favorável. É importante frisar, porque neste governo Lula, os cofres estão se abrindo mais, os cofres da Secom, do setor público de forma geral, porque em apenas 2 anos, ou menos do que isso, né? Estamos falando aqui de 1 ano e 10 meses do governo Lula, a Globo recebeu mais recursos do governo do que em 4 anos do governo Bolsonaro, né? Não dá para negar que o Lula tem uma predileção muito grande para com a senhora Rede Globo. Aliás, né, isso já estava escrito, isso iria acontecer, era evidente. A forma como os debates eleitorais foram conduzidos lá em 2022 não nos deixava dúvida de que a Globo tinha um lado nessa história. E como nós bem sabemos de outros exemplos, ninguém, absolutamente ninguém, apoia o Lula, defende o Lula de graça. Todo mundo tem um preço nessa história e parece aqui que a Rede Globo sabia que iria se dar muito bem nesse caso. Vamos conversar aqui sobre esses 177 milhões de reais que eu e você pagamos para a Globo através do governo federal para vincular propaganda de político. É uma coisa impressionante isso aí, mas vamos tratar desse tema, sobre esse financiamento e sobre como isso aqui, no fim das contas, vai ser a forma que sobrará para as emissoras, dentre outras coisas, para se sustentar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza. Então, olha só, foram 177,2 milhões de reais recebidos pela Globo do governo federal, através da SECOM, a Secretaria de Comunicação. Isso aqui, né, entre, suponho, até, não tá aqui, né, janeiro a outubro, né, então, isso aqui é o ano de 2023 todo, 2024 de janeiro até outubro. E somando os valores, já são 177 milhões de reais no governo Lula 3.0. Isso aqui já supera, nem completou a metade do mandato, esse valor já supera todo o valor que o governo Bolsonaro destinou via propaganda, via patrocínios, né, para a Rede Globo lá naquele mandato do Bolsonaro entre 2019 e 2022. Então, olha o ímpeto em que isso aqui está acontecendo. Nessa tendência, nesse ritmo, vamos chegar aí a 340, 350 milhões de reais, mais do que isso, né, destinados à Globo ao longo desse mandato do Lula inteiro. É uma montanha de dinheiro, naturalmente, e vamos lá, isso aqui é escandaloso por uma série de motivos, né? Primeiro motivo, justamente por causa da falta de isonomia, da falta de parcialidade, de imparcialidade, né? Falta de imparcialidade da Globo no debate em 2022, porque ficou nítido que o tratamento dado para o Bolsonaro foi um, e o tratamento que o Lula recebeu foi outro completamente diferente. Tapete vermelho, beijo nos pés, foi isso que o William Bonner e aquela outra mulher fizeram com o Lula naquele debate lá, né? Então, tava claro que a Globo tinha um lado. Agora, como a verba aumentou de forma tão substancial, ficou evidente para todos que não só a Globo tinha um lado, ela tinha um lado com interesses próprios. Não é por pura ideologia, por acreditar que estava salvando a democracia, nada disso. A Globo queria se salvar e sabia que teria muito mais recursos a receber do Lula do que do Bolsonaro, naturalmente, né? Alguém pode dizer que isso aqui, esse montante, essa cifra aqui, não é relevante para o total que a Globo movimenta, tem de faturamento, tem cota de publicidade aqui para um programa como o Big Brother, que é mais do que isso aqui, né? Para outros tipos de grades ali da Globo também. Só que, convenhamos, isso aqui é um dinheiro substancial, sim, no momento em que as emissoras, no plural todas, de TV aberta, estão passando por dificuldades financeiras, e é uma grana recebida em troca de não muita coisa, é veiculação de propagandas ali, aquelas intercalações que a gente vê em programas ali e tudo mais, nada de muito substancial, né?
E, de fato, estamos falando de uma predileção muito grande pela Globo, porque até outubro deste ano, só a Rede Globo recebeu 53% dos valores gastos pelo governo em matéria aqui de propaganda, publicidade na TV aberta, nas emissoras de TV aberta. Foram 164 milhões de reais, a Globo recebeu 53% desse valor sozinha, né? E são aí 18 redes de televisão disputando esse percentual, aí, disputando esse montante de valores destinados à publicidade na TV aberta, e a Globo sozinha, mais da metade disso, né? Uma coisa realmente impressionante. E da mesma forma, né, a Globo teve um valor substancial em 2023, foram 130 milhões de reais ao todo, né? E esse valor supera sozinho, só o valor que a Globo recebeu no ano passado, supera sozinho todo o valor que o Bolsonaro gastou lá em 2019 com todas as emissoras. Então, olha a discrepância disso e olha como o governo Lula está destinando mais dinheiro para a TV aberta como um todo, não só para a Globo, para a TV aberta de forma geral aí, né? Aí tem as outras TVs aqui que recebem valores também, de certa forma, relevantes, né? A Record já recebeu 35 milhões este ano, né? O SBT conseguiu 23 milhões aqui, né? A Band conseguiu 11 milhões, mas veja que são valores substancialmente menores que o da Globo. Tudo bem que a Globo é muito maior ainda do que essas emissoras, tem uma audiência maior, tem uma participação naquela questão do Ibope, que é consideravelmente maior que as outras, mas que há uma discrepância nesses valores, um desequilíbrio, isso não resta a menor dúvida. E bem, eu sempre tenho tratado aqui no canal, quando aparece alguma notícia desse tipo, e também de audiência de programas e tudo mais, que a TV aberta está morrendo. Essa é a verdade. Então, a TV aberta depende cada vez mais de algumas fontes de renda por meio de publicidade que são muito características do público que ainda resta na TV aberta, que não... Eu não assisto TV aberta, provavelmente você não assiste também, muito menos a Globo, né? Mas a gente sabe que tem um público, especialmente mais antigo e mais pobre, que consome sim a TV aberta até hoje, assiste novela, assiste jornal, se deixa influenciar por isso também. E aí fica evidente que você não tem um grande mercado consumidor aí, ou seja, os anunciantes estão mais interessados num público mais jovem e com um poder aquisitivo maior, que se encontra na internet hoje, aqui no YouTube, em outras redes sociais, em outras formas de mídia, enfim, isso aí está pulverizado por todas as redes sociais. Então, a TV aberta tende cada vez mais a receber uma verba de publicidade desse tipo de anunciante, o anunciante destinado ao público padrão da TV, que é um público que está diminuindo de qualquer forma, né? E o que acontece nesse cenário? A grana que vem do governo é muito bem-vinda para essas emissoras de TV, sem dúvidas. Ah, mas o que o governo ganha com isso, né? Ganha o apoio das emissoras, é claro, é uma forma de comprar esse apoio. Não quero dizer que está acontecendo, mas afirmar que não tem esse aspecto é ingenuidade demais. E esse público que assiste TV e se deixa influenciar pela TV, pelo Jornal Nacional, pelas propagandas que ficam passando ali de 30 segundos, esse público também vota. E é uma quantidade substancial de eleitores ainda. Então, para o governo é muito interessante ficar passando aquelas propagandas, né? Porque isso aqui nada mais é do que propaganda do governo Lula sendo pago com dinheiro público. Assim como era na época do Bolsonaro, do Temer, da Dilma, sempre foi assim, propaganda, né? Secretaria de Comunicação do governo nada mais é do que o dinheiro público sendo utilizado para fazer propaganda para um político específico, que é o político que está no poder. É imoral, é uma vergonha, se ele quer se promover, que faça sua própria propaganda, não tire isso dos cofres públicos, mas é como a coisa funciona. Então, para o governo é interessante ainda para ter visibilidade junto a um público que vota, né, que ainda comparece às redes sociais e é mais facilmente manipulável por poucas fontes de informação, coisa que a internet não permite porque ela é pulverizada, ela é distribuída entre muitos, inúmeros, incontáveis produtores de conteúdo. O governo não consegue fazer isso aqui.
vou financiar um influenciador digital, vou dar ali uma grana para ele falar bem do governo, fazer propaganda ali, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? E tem lá uma penca de influenciadores que ficam indo no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, né? Na verdade, ali. E o grande ponto é, a gente nem sabe quem são aqueles caras, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre isso, inclusive, tem a foto dos influenciadores, eu não conheço nenhum deles. Então não importa quanto dinheiro o governo derrame na internet, ele não vai conseguir manipular a opinião pública porque realmente a internet é incontrolável nesse sentido. A TV aberta, por outro lado, tem as características que eu citei e aí junta-se o útil ao agradável, a fome e a vontade de comer. As emissoras precisam desesperadamente de grana, de verba para se manter viáveis, uma vez que elas estão perdendo a relevância e o público, e o governo precisa atingir esse público que tem uma formação de ideia mais facilmente manipulável. O que acontece? Acontece que eu e você ficamos bancando essa historinha aqui de propaganda do governo e de engorda da conta da senhora Rede Globo e de várias outras emissoras também, ainda que nós nem assistamos à TV aberta, né? É assim que funciona a maravilha da democracia no Brasil. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.